Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 2 de julho de 2022, às 18h15. Tá uma noite agradável aqui, né? Apesar de um pouquinho frio, mas tá bem tranquilo. Espero que todos estejam bem. E hoje achei importante falar de um tema bem complexo, mas que vai abrir um pouco de portas aí para outros temas, para a gente poder fazer uma construção de pensamento, né? Obviamente em torno de um pensamento particular, né, que é o meu, e o que eu trago aqui não é verdade absoluta, como outros que trazem propostas por aí. Eu vejo que existe uma gama legal de pessoas que abordam esses temas e trazem de uma forma aberta, né? Não colocando como verdade absoluta, né? Primeiro ponto, né? A verdade, né? A verdade absoluta. Isso é interessante, é um ponto que a gente pode puxar aqui de gancho. No que eu tenho de visão de mundo, que é pouca, né? Perante a imensidão aí da existência do planeta, só tratando aí de questão do planeta como o planeta físico, né? Nosso planeta Terra, na matéria, o tempo que ele tem de vida aí, perto de uma noção de espaço e tempo que eu tenho, comparado, né? Fazer essa comparação, a minha visão é nada, né? Contra bilhões de anos aí de existência, contra 32 anos da minha existência, né? Então, é bem pouco. Mas, vamos lá, a questão da verdade, né? Até onde eu entendo, onde eu vejo, não existe verdade absoluta e a gente não vai encontrar essa verdade, pelo menos no plano físico, né? Então, para quem está ouvindo esse debate, né, a gente vai, ao longo dos outros debates e desse, vai se deparar com várias nomenclaturas, né? Várias palavras que pode ser que não seja muito comum, dependendo da visão e da linha espiritualista, religiosa, ou ocultista, ou qualquer que seja, né? Mas é interessante a gente sempre buscar estudar e aprofundar e tomar cuidado com as fontes, né? Então, se a gente ficar baseado somente em uma fonte e tirar aquilo como uma verdade absoluta, pode ser complicado, porque as fontes, né, elas são bem complicadas. Normalmente se tem o intuito de que o ouvinte, o leitor, né, ou a plateia, que seja, ele compra a ideia de quem está vendendo, né? Quem está falando, quem está escrevendo, quem está atuando. Então a gente tem que ser bem inteligente nesse sentido para poder ter essa percepção do que está sendo vendido, que eles querem que seja comprado, né? Às vezes estão se vendendo aí, né? Ideias boas, ideias legais, bacanas, coisas que multiplicam, que ampliam, que trazem questionamentos, que fazem reflexões. Isso eu acredito que é bem válido. Por outras, estão querendo vender uma verdade absoluta, uma verdade que interessa a uma determinada sociedade, grupo de pessoas ou uma pessoa em si, né? Em prol do quê? De várias coisas, né? Em prol de um egocentrismo, de um egoísmo, de uma visão fechada, de uma crença desesperada que no fim das contas não tem nenhum fundamento. Então, né, por que se vende aquilo? Por que é interessante? Normalmente a gente vai se deparar, no fim das contas, com uma questão de poder, né? Então eu vou vender uma ideia, eu vou trazer uma verdade e dentro dessa verdade eu tenho condições de poder, de controle, de manipulação, né, de manobra. Então uma quantidade de pessoas vai me ouvir, vai aceitar e eu tenho poder sobre elas, eu tenho controle sobre elas e assim eu consigo poder perante ao restante e outras pessoas de poder vão ver que eu sou um oponente à altura e a gente vai barganhar, debater, disputar, né? Então tem vários interesses. Por isso que é interessante a gente entender
verdade absoluta não existe, né? Mesmo no meio material, a gente consegue verificar ao longo da história que as verdades foram sendo mudadas de acordo com, né, a intenção e a vontade. Ora a gente via em termos científicos, isso faz bem. Depois não, foi descoberto que faz mal. Depois não, foi descoberto que faz bem. Só falava que fazia mal para você comprar outra coisa e substituir por essa. E assim vai. Então não é difícil encontrar na questão industrial, na questão de manufatura, que houve ideias, verdades que foram sendo lançadas ao longo do tempo para poder fazer esse tipo de manipulação. Em prol do quê? Nesse caso, em prol do lucro, em prol do controle do produto, em prol da venda e assim na obtenção rápida e gigantesca de capital, né? De dinheiro, que também é uma forma de poder. Quem tem dinheiro tem poder também, né? Mas não só o dinheiro traz poder, às vezes a influência ou outros critérios trazem muito poder, principalmente quando você tem poder sobre pessoas, no sentido de controlar os seus ideais, as suas ideias, os seus motivos, as suas motivações, né? Então, a verdade, qual é a verdade? Por que estamos aqui? Por que nascemos? De onde viemos? Para onde vamos? Só se sabe que vamos morrer. E ainda assim alguns tentam fazer de tudo, pelo menos na ficção científica, né? De que nós tenhamos alguma oportunidade, alguma chance de não morrer, de ficar, de permanecer. Se a gente começa a estudar um pouco mais, entender, sendo espiritualista ou não, lá no fundo não faz sentido. Não faz sentido. A Terra é cíclica, a natureza é cíclica, tudo é um processo que começa aqui num ponto, acaba no outro, mas de certa forma não é linear, é cíclico. O processo natural é cíclico, então por que a gente quer quebrar o processo natural? A gente quer ser mais do que algo que já existe há milhões, bilhões de anos. É estranho, né? Mas o ser humano tem esse ego, né? Essa mentalidade de achar que consegue ser maior, né? Só que ele pode ser maior em outros campos, que seriam tão melhores, né? E facilitariam tanto a vida de todos. Mas não, eles tentam ser maior para si mesmos, para o próprio ego, para o próprio conforto, né? Fazendo com que a aquisição do seu próprio conforto seja em detrimento do desconforto do próximo, o que não faz sentido, mas tudo bem, vamos caminhando. Então, a verdade, né? A verdade, ela toma um espaço, né? A gente pode perceber aqui, ó, que desde que eu comecei a falar da questão da verdade já foram muitos minutos e a gente está aqui nesse looping sobre a verdade. A verdade, ao meu ver, não vai existir aqui 100% íntegra e limpa. O que vamos conseguir aqui são fragmentos de verdade. Às vezes eu imagino como um grande espelho. Ele é a verdade. Quando você tem esse espelho gigante montado, ele é a verdade. Porém, quando ele vem para a Terra, ele cai e quebra. Um dos fragmentos voam para longe da Terra. Muitos desses fragmentos, na verdade, vão para longe. Você nunca vai encontrar aqui na Terra. Outros fragmentos estão espalhados por aí. Cada um pega o seu fragmento, a sua parte do fragmento desse espelho e fala, não, essa é a verdade absoluta. E não é. Um pedaço do espelho não é o espelho como um todo, certo? O espelho como um todo é o todo. Um pedaço dele é só um pedaço. Você só vai conseguir ter uma noção de como ele era. Quem sabe, né? Só uma noçãozinha básica. Sabe que ele vai ser constituído desse vidro, dessa lâmina que faz a reflexão e tudo mais, né? Da imagem, quando a gente está falando de espelho. Mas não dá para ter uma noção. Qual que era a moldura desse espelho, né? O tamanho real desse espelho. Então a gente não vai ter. Mas ter uma noção, ter uma partícula dessa verdade é legal, é importante. A gente consegue trilhar alguns nortes. O ruim é quando alguém acusa o outro que tem uma outra parte do espelho de que aquele pedaço é falso, de que aquilo não é verdade, e a sua verdade é única e absoluta, né? Então eu acho que deu para entender, né? Depois de me alongar aqui por alguns minutos, deu para entender que o processo de reflexão em relação à verdade é isso, é respeitar, né? Eu achei que tinha dado uma pausa aqui, mas eu nem vou cortar, eu vou manter. Então é respeitar os ideais, o próximo, entender com o coração, entender com amor, isso é importante.
entender a ideia do próximo. Porque às vezes a visão do próximo é diferente da sua, devido à bagagem que ele carregou, né? E todo o processo de crença que foi jogado em cima dele, todo o processo que ele passou da vivência. Lembra que a gente já falou sobre os pais, sobre o ambiente familiar, sobre como é colocado, se é imposto ou não a criança, né? A todo esse critério, esse processo. E aí a gente vai ver que o olhar do próximo é um pouco diferente do nosso, mas a gente consegue fazer com uma inteligência razoável um filtro sobre isso, e fazer alguns resumos, abrir tópicos, e disso a gente ir analisando e montando para poder refletir e fluir para um próximo nível. E esse nível seria um próximo nível de entendimento. Aí uma comparação básica, né? Não adianta nada também a gente chegar para uma criança que não sabe nem a soma, né? E falar de derivadas integrais, matérias de faculdade. Em relação à matemática, né? Não vai entender nem uma vírgula do que você está falando. Mas o processo é gradual, né? Primeiro se entende umas operações fundamentais, depois começa a entrar na parte complexa. Então a verdade real, o porquê dos porquês, né? É um processo complexo que provavelmente vai precisar de muito esforço aqui no mundo físico, no plano físico, né? E assim mais esforço, continuação desse esforço nos outros planos, né? Porque na minha visão, o próximo plano, né? Aquela questão da vida após a morte, o plano espiritual, né? Que a gente ouve e entende para quem crê nessa parte, né? Nessa vertente, assim como eu, na minha visão lá ainda é um segundo grau, né? É um segundo ano ainda do fundamental, né? A gente está aqui no prezinho, na creche talvez, né? É claro que a gente veio de lá, né? E vai voltar para lá, mas é um processo de vai e volta. Provavelmente a gente repete muito, né? Repete as séries, né? Até que a gente consiga avançar no ensino fundamental ainda, né? E progredir para outras faixas. É que aqui tem muito trabalho, né? Muita coisa que a gente pode fazer, trabalhar, e muita vontade de ficar pelo próximo também. Isso eu tô falando um nível consciencial além do que a gente tem aqui no terreno, né? Quando a gente se trata aí de irmãos de luz, pessoas que trabalham no plano espiritual, né? E claro que eles têm a oportunidade de avançar, mas acredito também que por vontade de ficar e ajudar, né? Nessa linha escolar onde é mais aberto os ensinamentos, né? Onde o mais velho ensina o mais novo, então a gente não vai ter assim o professor em si, né? Então é interessante para todo esse processo que alguns fiquem, permaneçam e continuem fazendo essa instrução, tá certo? Bom, eu acredito que esse tema é bem complexo, né? E como a gente está chegando próximo ao final, que eu sempre gravo áudios de 15 minutos, eu vou ter que fazer uma parte 2, porque a gente deu bastante looping aqui, abriu bastante carta na mesa aqui, né? São várias cartas e a gente precisa agora dar mais uma fechada, certo? E para entrar numa outra questão que é bem importante também em relação a isso. Bom, então como a gente pode aceitar, né? Para quem consegue aceitar nesse momento que não existe verdade absoluta, né? De certa forma, igual foi dito uma vez numa série em que Deus falou, né? Deus encarnou ali num personagem e falou pro outro: avise a todos que todos estão certos sobre mim, né? De certa forma, de certo modo, todos estão certos sobre mim, né? Claro que num âmbito racional, lógico. E isso também é bem complicado, né? O que é racional, o que é lógico, né? Mas no contexto geral, tudo que se trata de uma questão humana e benigna tem seu valor, sua validade, tá certo? Bom, então nosso tempo está acabando, a gente fica por aqui, vamos ficar aí nessa reflexão, nessa mentalização e nos vemos na parte 2, né? Que esse assunto é bem extenso e a gente vai precisar de mais um pouquinho de espaço aí para debater e refletir. Gratidão a todos, até mais.